Olá, tudo bem? Prosseguindo naquela minha ideia de descomplicar o processo civil, né? Estou fazendo vídeos descomplicando o processo civil, já falei sobre jurisdição, competência, ação, pretensão, direito objetivo, direito subjetivo, e espécies de competência. Agora eu gostaria de falar sobre o princípio da motivação e sobre as espécies de provimentos judiciais, dos atos do juiz e atos dos colegiados, dos tribunais, de uma forma geral, tá? Para ficar um pouco mais clara essa questão. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar refere-se especificamente ao princípio da motivação, né? Tanto as decisões administrativas quanto as decisões judiciais, obrigatoriamente, têm que ter a motivação explícita, né? Especificamente no âmbito do processo civil, que é o que nos interessa, o juiz, quando profere uma decisão, ele precisa esclarecer os motivos que levaram àquela decisão, os motivos de fato e os motivos de direito, tá? Quando eu falo em motivos de fato e motivos de direito, especificamente quando eu falo em motivos de direito, eu estou falando da obrigatoriedade do juiz escrever o artigo de lei, citar o artigo de lei ou transcrever o artigo de lei? Não. Quando eu falo de fundamentos jurídicos, eu falo de institutos aplicáveis. Por exemplo, direito de propriedade, posse, direito a receber a percepção de pensão alimentícia, responsabilidade civil, a existência de direito a salários, no caso do empregado, ou de, se falarmos de crime, por exemplo, questão de autoria do crime, questão de materialidade do crime, tipo penal, que tipo de crime, de que tipo de crime que estamos falando? Eu estou falando disso, os institutos jurídicos aplicáveis, tá? Independentemente da citação de lei, de artigo de lei, o que importa são os institutos jurídicos aplicáveis. E quando eu estou falando de fundamentos de fato, eu estou falando das situações de fato que levam àquela conclusão judicial. Não houve o pagamento da pensão, justificando-se a prisão, por exemplo, por alimentos. Ou então, o indivíduo não tem residência fixa, justificando-se a prisão cautelar. Ou então, o sujeito, ele foi despedido sem justa causa, isso está demonstrado ali em provas documentais, justificando-se o levantamento antecipado dos depósitos de fundo de garantia, por exemplo. Ou ele precisa fazer uma cirurgia, existe um relatório médico apontando que se ele não fizer a cirurgia ele vai morrer, e por isso não dá para esperar, o convênio tem que pagar aquela cirurgia, e depois eu identifico se, no fundo, ele tinha direito ao custeio pelo convênio da cirurgia ou não. Se ele não tiver direito, simplesmente eu mando ele indenizar o convênio, mas eu, juiz, preservei o direito à vida. Eu dou aqueles fundamentos de fato e aqueles fundamentos de direito. Eu não estou falando de fundamento letrinha de artigo de lei, ou transcrever ou citar o artigo de lei. É o fundamento jurídico e o fundamento de fato. Isso tem que estar ali. Isso precisa estar motivado. Para que existe a fundamentação? A fundamentação existe para que o juiz tente convencer as partes, o autor, o réu, tente convencer, inclusive, o tribunal, em caso de recurso, e também tente convencer a sociedade. Quando a sociedade é confrontada ali com aquela decisão judicial, identifica se aquela decisão é acertada ou desacertada, se tem razão de ser para aquela decisão ou não. E a existência da motivação permite, inclusive, o recurso. Se eu sou um interessado, se eu sou uma das partes, o autor ou réu, e eu não concordo com aquela decisão, eu quero recorrer daquela decisão, eu quero que o tribunal analise de novo e decida em sentido inverso ao que o juiz decidiu. Ora, eu preciso atacar os fundamentos, a motivação daquela decisão. Do contrário, o tribunal não vai rever, né? Porque eu preciso demonstrar por que aquela decisão está equivocada. E para demonstrar por que aquela decisão está equivocada, eu tenho que ir lá nos fundamentos
daquela decisão. E tem que demonstrar, olha, não ocorreu esse fato que o juiz destacou aqui na sentença, ou destacou nessa decisão. Olha, esse instituto não se aplica, eu tenho que demonstrar isso. Então, essa motivação ela tem múltiplas finalidades. Agora, é todo provimento judicial que carece de motivação? Não necessariamente. Nós temos algumas espécies de provimento judicial. Eu poderia elencar aqui 4 espécies diversas de provimento judicial. Uma que, na verdade, só é classificada em apartado pelo fato de ser proferida pelo colegiado, né, que é o chamado acórdão. As outras 3 são mais relevantes. Então, sem maiores delongas, eu estou falando de despacho, decisão interlocutória, sentença e acórdão. Bom, despacho. O que é o despacho? Muito embora a palavra despacho tenha virado quase que um jargão jurídico, sirva para tudo, tecnicamente no processo civil existe uma finalidade específica do despacho. O despacho é um mero ato de impulsionamento do processo. Ele não tem conteúdo decisório. Seria o equivalente a uma deliberação apontando a juntada de um determinado documento. Por exemplo, a juntada de um instrumento de procuração, ou simplesmente o registro de quem é o advogado responsável por receber as publicações em nome daquela parte. Né? Anote-se, registre-se, ou então simplesmente uma determinação de comunicação de um ato processual. Intime-se, cite-se. Aqui não tem conteúdo valorativo nenhum. O juiz não decide nada. E como ele não decide nada, ele apenas impulsiona o processo, ele não pode causar com aquela deliberação prejuízo a ninguém. Ele não tem o potencial, o despacho não tem o potencial de causar prejuízo a nenhuma das partes, nem a um terceiro interessado. É apenas um ato de impulsionamento do processo. O despacho, nesse sentido, como ele não tem conteúdo decisório, ele não precisa ser fundamentado. Inclusive, no âmbito do processo comum, ele pode ser substituído pelo que se chama de ato ordinatório. O ato ordinatório é aquele procedimento em que o próprio serventuário da justiça realiza o trâmite, a tramitação processual, sem a necessidade de passar por uma deliberação do juiz. Se foi juntada uma petição, um instrumento de mandato, eu não preciso levar ao juiz para despachar, olha, junte-se o instrumento de mandato, junte-se a procuração, ou registre-se a juntada da procuração. Isso o próprio serventuário da justiça pode fazer. Ele mesmo pode fazer o procedimento ali, no caso do processo físico da juntada, ou no caso do processo eletrônico, simplesmente alterar o dado cadastral para constar qual advogado está habilitado para receber as publicações em nome daquela parte. Então, não precisa de uma deliberação do juiz. E por isso, não precisa de fundamentação, não tem conteúdo decisório e nem pode prejudicar ninguém. Agora, nós também temos a decisão interlocutória. A decisão interlocutória é aquela em que o juiz não acaba com o processo, não resolve completamente o processo, não extingue uma etapa processual ou o processo como um todo. Mas ele toma algumas decisões sobre questões incidentes. Essas questões são tanto processuais quanto de direito material. O que importa é que ele vai decidir uma questão, mas não vai acabar com uma etapa do processo ou com o processo em si. Como é uma decisão, pelo próprio nome, tem conteúdo decisório, tem capacidade de causar prejuízo ou gravame a qualquer das partes, e por isso precisa ser fundamentado. Um exemplo, as chamadas tutelas de urgência. Eu dei o exemplo do plano de saúde um pouco mais atrás, aqui no vídeo. A parte interessada, o autor, precisa fazer uma cirurgia. Se ele não fizer a cirurgia, ele vai morrer. Não dá para esperar o julgamento, não dá para esperar a sentença. Ele pede uma tutela de urgência para que o plano de saúde faça a cirurgia, às suas expensas. O plano de saúde tem que custear a cirurgia. Faz a cirurgia. O juiz, para que a pessoa não morra, defere a tutela de urgência. Mas e se for verificado depois que ele não tinha direito àquela cobertura daquela cirurgia pelo plano? Simplesmente ele vai ser obrigado a indenizar o plano de saúde.
mas a vida foi preservada, e a vida é mais importante do que o patrimônio, certo? Então, justifica-se essa decisão do juiz. Só que o juiz decidiu definitivamente a causa? Não. Porque pode ser que depois das provas produzidas, analisando o contrato do plano de saúde, ele identifique que aquela cirurgia não era coberta por aquele plano de saúde. Então, aquela decisão que ele deu ali, concedendo a cirurgia custeada pelo convênio, é uma decisão precária, é uma decisão provisória, não é a decisão definitiva da causa. Não acaba com a chamada fase de conhecimento. Eu ainda vou ouvir as testemunhas, as partes, ainda vou autorizar a produção de provas, ainda vou analisar provas antes de decidir. Por isso, não é uma decisão que extingue uma etapa processual. É apenas uma decisão incidental de uma questão ali que precisa ser resolvida. Mas aqui eu tenho uma questão de direito material, bem da vida, se eu concedo ou não, ainda que em caráter precário. Mas eu também tenho decisões de caráter puramente processual. Quando, por exemplo, eu defino quem tem que provar tal coisa, é o chamado ônus da prova. Eu defino quem precisa provar tal coisa, e se não provar tal coisa, eu julgo contrariamente ao interesse daquela pessoa que precisava provar. Essa decisão que define quem tem que provar tal coisa é uma decisão puramente processual, só que é uma decisão de uma questão do processo. Eu não estou resolvendo a causa, eu não estou dizendo quem tem razão, eu apenas estou delimitando quem tem que provar tal coisa. Também é uma decisão interlocutória. E a sentença, que é? A sentença é o ato judicial que extingue ou o processo ou uma etapa do processo. Para extinguir o processo, nós temos as hipóteses do artigo 485 do CPC. Eu não vou falar uma por uma, porque senão eu vou estender demais. Mas são situações em que o processo é extinto sem que eu enfrente a causa em si, o problema em si, sem que eu resolva o chamado mérito, que é o litígio propriamente, o objeto da controvérsia, quem tem direito, quem não tem direito. Eu apenas extingo a relação processual por um vício da relação processual, que me impede de conhecer o mérito da causa. E nós temos situações em que o juiz enfrenta o mérito e decide, e ele encerra com isso uma etapa processual, uma fase processual. Quando o juiz dá a sentença de mérito, ele julga, ele diz, fulano tem razão, ou ciclano tem razão, ele encerra a chamada fase de conhecimento do processo. A fase em que o juiz analisa, ele acerta, ele define quem tem o direito, se existe ou se não existe o direito e a quem assiste esse direito. Com essa sentença, ele encerra essa etapa. O processo prossegue? Prossegue. Ainda teremos, provavelmente, recurso para o tribunal. E, se a sentença foi de procedência total ou parcial, nós ainda podemos ter uma fase posterior de execução. Uma fase em que nós temos a mera satisfação daquele direito que já foi reconhecido anteriormente na fase de conhecimento. Então, percebam que a sentença, ela trata de questões tanto processuais quanto materiais. Ela pode extinguir o processo sem a resolução do mérito, ou também pode resolver o mérito encerrando uma etapa processual. E o acórdão? O acórdão é uma decisão do órgão colegiado. Tem tanto a natureza de decisão interlocutória quanto uma natureza similar à sentença. Depende. Se está resolvendo o mérito, se está, melhor dizendo, encerrando aquela etapa processual da fase de conhecimento em segundo grau, em grau de recurso, tem status de uma sentença. O acórdão assemelha-se a uma sentença. Agora, se apenas está resolvendo uma questão incidental, como, por exemplo, quem tem que produzir tal prova, ou uma questão de mérito ali, um dos pedidos apenas que é prejudicial aos demais, aí é uma decisão interlocutória. Decisão interlocutória, sentença e acórdão precisam necessariamente ser fundamentados, ser motivados, tanto quanto as questões de mérito, quanto em relação às questões processuais, tanto quanto as questões jurídicas, quanto as questões fáticas. Agora, o Código de Processo Civil, ele traz, ali no artigo 489, parágrafo 1º, algumas exigências sobre a fundamentação.
Eu não vou cansá-los aqui, mas eu poderia resumir todas aquelas exigências quanto ao bom senso, né? Melhor dizendo. Esse código tenta ser um pouco exauriente, de uma forma um tanto desnecessária, porque tudo isso se resolve com base no bom senso. Pensem, uma decisão, uma sentença, um acórdão estaria fundamentado se apenas citasse um artigo de lei ou citasse uma súmula de jurisprudência, sem esclarecer qual a relação daquilo com o caso? Julgo procedente conforme artigo 57 do Código Civil. Qual a relação do artigo 57 do Código Civil com o meu problema? Eu preciso demonstrar. Olha, este artigo trata disso. Isto aqui tem a ver com o objeto, com a questão processual, com a controvérsia. Então, eu resolvo com base nesse artigo. Ponto. Eu preciso demonstrar essa correlação. Conforme a súmula vinculante 15, julgo procedente. Mas por quê? O que tem a ver a causa com a súmula vinculante 15? Eu tenho que demonstrar isso. Então não basta citar artigo de lei, citar jurisprudência, citar súmula, simplesmente citar algum conceito jurídico qualquer, sem fazer uma correlação entre aquilo e a causa. Eu preciso demonstrar, olha, eu estou citando isto aqui, essa jurisprudência ou esse artigo de lei, porque tem relação com a causa, e a relação é esta. E com base nisso eu estou julgando procedente ou improcedente o pedido. Ponto. Resolve-se. Além disso, se eu tenho jurisprudência fixada na matéria, eu tenho decisão em incidente de resolução de demandas repetitivas, decisão em incidente de resolução de recursos repetitivos, que são incidentes de ações de massa, em que eu resolvo com uma decisão só múltiplas ações. Se eu tenho uma decisão vinculante do Supremo, como uma súmula vinculante, ou um precedente vinculante de um tribunal a qual eu, juiz, sou vinculado hierarquicamente. Para aplicar estes precedentes, eu tenho que demonstrar a correlação entre esses precedentes e o caso concreto. Para não aplicar esses precedentes, eu tenho que demonstrar que o caso concreto não se amolda àquela mesma hipótese daqueles precedentes. E aí eu faço o que a doutrina chama de distinção, ou distinguishing, de um lado, e overruling, ou superação do outro. Eu posso demonstrar que o caso concreto tem peculiaridades que refogem ao que consta de uma súmula, ou que consta de um precedente jurisprudencial. Eu estou fazendo o quê? A distinção, o distinguishing. Eu tenho situações que são um pouco diferentes. Por exemplo, eu tenho uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal que diz que o sujeito que se apresenta à autoridade policial espontaneamente não pode ser algemado, para não ser submetido a vexame. Agora, veja uma situação de um indivíduo que, ainda que se entregue espontaneamente, ele tem problemas, ele tem distúrbios psicológicos, ele tem ataques de fúria repentinos, que podem trazer prejuízo a ele e aos terceiros. Imagine que ele não está algemado, ele tem um ataque repentino de fúria, pega uma arma de um policial e começa a alvejar todas as pessoas ali. Será que é prudente deixar essa pessoa sem uma contenção física, sem algemas? É melhor que ela esteja algemada, certo? Então, eu tenho peculiaridades ali do caso concreto que refogem ao que é o normal. O normal é um réu que se entregou espontaneamente, que é uma pessoa racional, que não tem distúrbios e, portanto, não vai dar problema. E, por isso, ela pode se manter sem contenção física. Aqui eu estou falando de uma situação anormal, tem uma peculiaridade que refoge aquela hipótese que está ali na súmula. Então, eu faço a distinção, distingue. Ou tem uma outra situação que é chamada situação de superação, overruling. Eu tenho uma súmula que caducou pelo tempo, uma súmula que não é uma súmula vinculante, mas uma súmula comum de um tribunal, que perdeu a sua razão de ser, que perdeu a sua eficácia. Por exemplo, uma súmula que nós temos do Tribunal Superior do Trabalho, que aponta que a terceirização da atividade principal da empresa é ilegal, é ilícita. Terceirização da atividade fim. Por exemplo, um banco
não poderia terceirizar a função de caixa bancário. Só que essa súmula já perdeu a sua razão de ser, porque o Supremo Tribunal Federal, desde 2018, vem decidindo que é possível sim terceirizar a atividade principal. Então, o banco pode sim terceirizar a atividade do caixa bancário. Para o bem, para o mal, não importa. Essa decisão do Supremo tem caráter vinculante, prevalece sobre essa súmula. Então, essa súmula foi superada. Essa súmula do TST sofreu a superação da jurisprudência subsequente em caráter vinculante. Por isso, ocorre a superação dessa jurisprudência. Eu, julgador, tenho que demonstrar isso, ou a distinção ou a superação. O que importa é que eu tenho que demonstrar. Ou seja, como eu tenho que fundamentar? Com bom senso. Eu tenho que ser claro, tenho que demonstrar por que eu decidi tal coisa, desta forma. Fundamentos de direito e fundamentos de fato, para demonstrar por que eu decidi de determinada forma. Por que eu não decidi como o tribunal já tinha decidido antes? Por isso, aquilo, outro. Por que eu estou seguindo o que o tribunal disse anteriormente? Por causa disso, disso e daquilo outro. Eu tenho que ser racional e exauriente na minha fundamentação, exceto nos despachos. Os despachos não carecem de fundamentação. Basicamente era isso. Se tiverem dúvidas, coloquem aí nos comentários, tanto no YouTube quanto no Instagram, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.